Saudações, pessoal, sejam bem-vindos em mais um módulo aqui do curso do negociador, tá? Nesse módulo 3 nós vamos aprender a fazer a rotulagem. O que é a rotulagem? Nós vamos aprender o que é a rotulagem. Mas antes da gente entrar na rotulagem, vamos ver o que a gente aprendeu no módulo 2, que é onde a gente utilizou a técnica do espelhamento. Então lá no módulo 2 a gente viu que é muito importante a gente se preparar para surpresas, né? Evitar as batalhas de argumentos, nunca queira colocar a sua opinião, né? Você tem que deixar o seu ouvinte, o seu interlocutor, o seu lado, a pessoa que está na sua frente na negociação, bem tranquila. Para você deixar ela tranquila, ela tem que estar 100% certa ali a maior parte do tempo, tá? Vá mais devagar. Se a pessoa está muito agitada, vá mais devagar, conversa mais devagar, se posicione mais devagar que a pessoa vai ficar mais tranquila. Põe um sorriso na fala, lembra do Johnny, sempre sorrindo, pode falar a pior desgraça que for, mas sempre com um sorriso no rosto para poder passar tranquilidade. Muda o tom de voz, né? Se a pessoa tiver muito agressiva, usa ali o tom de voz da mamãe, do locutor para acalmar ela. Vamos lá, eu estou aqui para te ajudar, né? Vamos tentar acalmar essa situação, vamos ver o que é possível fazer pela empresa do senhor, vamos ver, olha, eu estou aqui na maior boa vontade, né? Usa assim essa voz agradável, né? Menos agressiva. E repita as últimas palavras, sempre fazendo o espelhamento, né? E sempre em forma de pergunta ou espelhamento. Beleza? Vamos para o módulo 3? Vamos para o módulo 3. Módulo 3, então, a técnica da rotulagem. O que é a rotulagem? A rotulagem a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai mexer com as emoções, né? O seu interlocutor é 95% emoção. A gente viu isso aqui no primeiro módulo, que nós somos como icebergs. A gente tem 5% da parte de pensamento, objetivos, razão, análise, sensações, reflexões, memória funcional, força de vontade, e o restante está para baixo, né, do nosso subconsciente, que seria que os medos, nossos traumas, nossas fobias, nossos desejos, né? Quem está comprando tem desejos, as nossas compulsões, né? As nossas crenças limitantes, as nossas autopreservações, o nosso sistema ocioso, a nossa ociosidade, os nossos hábitos, as nossas emoções, fantasias, memórias de longo prazo. Então, o negociador, o vendedor, ele tem que entender que 95% do que está ali na sua frente é emoção. É emoção, cara. O resto, 5%, é a razão. Então você tem que entender qual é a emoção da pessoa. Se você entender qual é a emoção da pessoa, ela vai perceber que você entendeu a emoção dela e você vai conseguir sintonizar com ela. Quando ela sentir a vontade com você, você vende o produto para ela. É assim que funciona. Então a emoção, 95% do seu interlocutor é emoção, e a emoção é o problema a ser resolvido. Então o grande problema a ser resolvido não é o que ela está falando, o grande problema é o que está por trás do que ela está falando, né? Que normalmente isso tem a ver com alguma emoção, tem a ver com algum trauma, tem a ver com algum desejo que ela tem, né? Então os bons negociadores as identificam a emoção e influenciam, conseguem rotulá-las com precisão. Então se você está vendo ali que tem uma carência, por exemplo, você fala... Parece que essa situação está parecendo um pouco de carência. Você vai falar e rotular o que está acontecendo com a pessoa. Se a pessoa fala que foi roubada, parece que o senhor se sentiu lesado, né? Com isso que aconteceu, com o ocorrido. Então, sempre que ele contar a história que ele contar, você vai lá e rotula. Você vai lá e rotula, coloca uma palavra que significa a emoção que ele está te passando ali em toda aquela história, tá? Então você vai rotular, tá? E daqui a pouco eu vou usar as frases certas, né? O começo de frases, vocês vão aprender a como usar a rotulagem, tá bom? A emoção é uma ferramenta, né? Falam sobre elas sem ficar tensos. As emoções não são obstáculos, são meios. Então os meios que você vai utilizar para atingir o coração do seu interlocutor, para ele ficar à vontade, para ele ficar tranquilo e falar dele e comprar algum produto seu, é o coração, é o sentimento. Por quê? Porque 95% que está ali é emoção. Você tem que conectar com a emoção dele, não no que ele está falando, tá? Mas no que está por trás do que ele está falando. Beleza? Cada reunião é uma sessão de terapia. Você achou que você ia ser vendedor, não ia ser um psicólogo? Exatamente, você vai ser um psicólogo. E quando você é um psicólogo, um terapeuta, você
que o terapeuta faz? Vamos ver? A relação é terapêutica. O psicoterapeuta cutuca e incita para entender os problemas do seu paciente. Então, com o espelhamento, você falando, está muito caro, está fora do seu orçamento. Quando você faz esse espelhamento, você já incita ele a estar falando dele. Então ele vai, logo na sequência, ele vai emendar outra frase, falar, ele vai querer explicar. Então o negócio da negociação é sempre manter o seu interlocutor falando. Né? Esquece você da história, não esquece os seus argumentos. Usa os próprios argumentos dele a favor dele, para você entender qual é a emoção que está ali por trás. Então, chegar a esse nível de inteligência emocional exige abrir os sentidos, falar menos e escutar mais. Então, lembra que eu falei para vocês? Crie empatia, preste atenção 100% do que o interlocutor está falando, repete o que ele está falando, preste atenção, movimento igual a ele. Isso vai fazer com que você entenda, né, o porquê dessas perguntas, porquê do comportamento dele. É possível captar quase tudo de que precisa. Então, se você prestar atenção, você vai conseguir captar tudo que você precisa. Tá? Você verá como uma voz suave, uma escuta atenta e a repetição serena das palavras que pode levar você muito mais longe do que um argumento frio racional. Então, se você tiver uma voz suave, uma escuta atenta e uma repetição serena do que ele está falando, usando o espelhamento que eu falei para vocês, com certeza vocês vão ter aí um resultado melhor, tá? Perceba as emoções dos outros, né? Tem uma chance ali de usá-las em seu benefício. Quanto mais você sabe sobre alguém, mais poder você tem. Beleza? Empatia tática. Vamos falar da empatia tática, né? Uma maneira acadêmica de dizer que a empatia é prestar atenção em outro ser humano, perguntar o que está sentindo e assumir o compromisso de entender o mundo dele. Então, não sei se vocês estão prestando atenção, mas o grande lance é você entender a emoção que está por trás daquilo, e não a razão daquilo, mas a emoção. Né? Por que ele está falando não? Por que aquele momento ele não quer comprar? Por que a empresa dele não pode adquirir? Né? Por quê? Tem que ter uma emoção por trás daquilo. E é isso que você tem que estar prestando atenção. Então, só tem uma forma de você fazer isso. Você como um psicólogo, né, um terapeuta, prestando atenção 100% do que ele está falando. Identificar o que precisam, uma necessidade monetária, emocional ou qualquer outro tipo. Deixá-lo seguro o bastante para falar e falar e falar um pouco mais sobre o que querem. Então deixa eles falarem. O que o terapeuta faz? O cara deita ali no divã e fala a vida toda. Fala. Inclusive ele é pago para ouvir. Ele é pago para ouvir, ele não vai resolver nada. E aí, em cima do que ele falar da família dele, do marido, do filho, reclamando sobre o trabalho, tal, é que o terapeuta vai ver o que ele pode fazer. Então, o vendedor é a mesma coisa, tá? Dar crédito a outra pessoa, validando suas emoções, estabelecendo confiança, segurança suficiente para dar início a uma conversa de verdade. Entender uma situação da perspectiva da outra pessoa. Então não é da sua perspectiva, é da perspectiva da outra pessoa. O que eles querem, né, levará você a descobrir o que precisam. Essa frase é demais, né? O que eles querem levará você a entender o que eles precisam. Homens que acalmam pessoas descontroladas. Vamos falar um pouquinho de pessoas descontroladas, né? Como que a gente acalma pessoas descontroladas? Esses homens são capazes de pensar do ponto de vista da outra pessoa, enquanto falam com ela e rapidamente descobrem o que motivam. Então, pessoal, voltando aqui então ao nosso estudo, olha só. Os homens que acalmam pessoas descontroladas. Esses homens são capazes de pensar do ponto de vista da outra pessoa enquanto falavam com ela e rapidamente descobriam o que motivavam elas, né? Evite o embate verbal, com chances mínimas de convencer o outro a qualquer coisa. Então, esqueça os seus argumentos. Quando você estiver falando com alguém descontrolado, você tem que, primeiro, tentar acalmar a pessoa, né? E para você acalmar a pessoa, você tem que ficar controlado, né? Você tem que estar mais calmo, você tem que falar mais pausadamente e falar com bastante amor no coração. E aí você vai conseguir acalmar a pessoa, né? E vai sair do sistema descontrolado e ir para o sistema controlado. Com empatia, consegue moldar o seu interlocutor pela abordagem e pela forma de comunicação. Uma comunicação suave, uma observação de perto do rosto, os gestos e o tom de voz de uma pessoa, nosso cérebro começa a se alinhar com o dela em um processo chamado de ressonância neural.
Isso é o que permite saber mais plenamente o que a pessoa pensa e sente. Então, o grande estratégia que a gente usa para poder você entrar no ambiente de negociação, fazer com que a pessoa te ouça, primeiro, deixar ela numa frequência que você consiga transmitir alguma informação. E a única forma disso é quando você entra na mesma frequência. Só que no ambiente de negociação, numa frequência com os ânimos lá em cima, você não consegue passar informação. Porque a pessoa, quando ela está descontrolada, ela não consegue te ouvir. Por que ela não consegue te ouvir? Porque ela está descontrolada, porque o ego dela, toda a situação dela está sob controle, não está o maior, né? Aqueles 95%. Então, a pessoa, quando ela está nessa situação, ela não vai te ouvir. Então não adianta insistir. A primeira coisa é baixar a frequência, né? Transformar num ambiente calmo, suave, e aí depois você propor alguma coisa para ela. Beleza? Vamos falar agora sobre treino, né? Para aumentar suas habilidades de ressonância neural, que é quando você entra na mesma frequência do seu interlocutor. Pare um instante agora e pratique. Volte sua atenção para alguém que está falando perto de você e observe essa pessoa enquanto está sendo entrevistada. Enquanto ela fala, imagine que você é a pessoa, visualize a si mesmo na posição em que ela descreve e acrescente todos os detalhes que puder, como se estivesse de fato no lugar dela. Empatia não é ser simpático ou concordar com o outro lado, é entendê-lo, né? A empatia nos ajuda a saber em que posição o inimigo está, porque as ações dele fazem sentido para ele e o que pode motivá-lo. Beleza, pessoal? Rotule os sentimentos. Vamos falar agora sobre rotulagem de sentimentos, identificando e verbalizando as emoções da situação. Nós falamos que 5% da pessoa é racional, os outros 95% é emocional. Então a maior parte de todo aquele movimento, aquela situação que ela está te falando, tem a ver com os 95%. Então a gente precisa descobrir os 95%, as emoções, por que ela está agindo daquela forma. Então é muito importante a gente fazer o quê? Rotular. Rotular é dar um nome àquela emoção, né? Então, se você se coloque, para você fazer, né, a rotulagem, você tem que se colocar no lugar do seu interlocutor. Reconheça os seus sentimentos, transforme em palavras. Você vai ter que rotular com uma palavra. Repita de forma calma e respeitosa o que está sentindo. Rotulagem é uma maneira de validar a emoção de alguém reconhecendo. Então, pessoal, olha só, repita de forma calma e respeitosa o que está sentindo. Rotulagem é uma maneira de validar a emoção que alguém, reconhecendo que ela existe e dando um nome a essa emoção. Rotulagem é um atalho para a intimidade, né? Rotulagem dá acesso emocional e poupa tempo. Então, a grande história aqui é você poupar tempo, né? Se você rotula, você ganha tempo. A rotulagem tem uma vantagem especial quando o seu interlocutor está tenso, tá? Então, a rotulagem é isso aqui. Tá? É uma habilidade simples que permite reforçar um bom aspecto da negociação, dissipar um ponto negativo e possui regras muito específicas no que diz respeito à forma e expressão. Antes de experimentá-la pela primeira vez, os alunos, né, normalmente os alunos têm medo, né, de falar, vai falar que a pessoa está desrespeitando, né, como o interlocutor pode falar, como ousa me dizer o que eu sinto, né? Mas a rotulagem funciona muito bem. O primeiro passo para rotular é detectar o estado emocional do outro. Então, empatia, conexão, descobrir qual que é o lado emocional dele, o que está motivando ele. Então, é possível ali, na maioria das vezes, né, você reunir informações valiosas a partir das palavras, do tom de voz, da linguagem corporal do outro, né? Chamamos isso de tríade, palavras, música e dança. O truque para identificar sentimentos é prestar muita atenção às mudanças pelas quais as pessoas passam a responder aos eventos externos. Na maioria das vezes, esses eventos são palavras que o negociador diz. No caso, vocês falam. Se você diz, como está a sua família? E os cantos da boca da pessoa torcem para baixo, mesmo que ela responda que está ótimo, é possível deduzir que nem tudo vai bem. Se sua voz está monótona quando um colega é mencionado, talvez haja algum problema entre os dois, né? Então, toda vez que você faz alguma pergunta, né, como que está o seu trabalho, a pessoa dá uma entortada na boca, ou fala de alguém, a pessoa coça a cabeça, né, ou mexe no nariz, tudo isso aí indica que não está tão confortável a situação, tá? Isso vai te dando situações para você entendendo cada vez mais o caso do seu cliente. Os videntes trabalham colhendo essas informações, né? E eles avaliam a linguagem corporal do cliente e fazem algumas perguntas inocentes.
Quando prevêem o futuro, alguns minutos depois estão apenas dizendo que a pessoa deseja ouvir com base em pequenos detalhes que identificar os vários videntes dariam bons negociadores. Tá aí, né? Faz aí o arquétipo do vidente para você entender, né? Ou do mago, né? Para você entender um pouco mais aí como funciona, né? O pensamento desses caras. Depois identificou a sua emoção, identifica a emoção que pretende destacar, depois rotula em voz alta, utiliza as afirmações e perguntas. Tente terminar a frase com uma inflexão para baixo, né? Independente de como a sentença termine, os rótulos quase sempre começam com as mesmas palavras. Então, ó, você pode usar o parece que, isso soa como se, e a impressão que fica é que. Então, a pessoa falou uma coisa e fala assim, parece que você está com saudade das pessoas, mas no final você está falando que a pessoa está carente. Outra situação, a pessoa foi roubada na empresa dele, né? Ele não confia nos sócios. Aí você fala, parece que o senhor é muito honesto com os seus negócios e fica muito chateado, né, quando você não tem a confiança dentro da sua empresa. Então você vai rotular utilizando sempre um parece que, isso soa como se, e a impressão que fica é que, tá? Essas palavras no início da frase são muito importantes, tá? Quando algum controlador vier com carência para o seu lado, você pode usar, né, a mesma coisa aqui que eu usei, o exemplo que eu passei da situação. Tá? Retire o eu da rotulagem. Quando você for fazer a rotulagem, você não pode usar o seu eu, né? Eu acho que... Não pode falar eu acho que. Você tem que falar parece que, né? Sempre impessoal. Né? Por quê? Porque você vai ter que deixar uma situação para a pessoa pensar no que você falou. Na verdade, você repetiu o que ela disse, né? Só que com outras palavras. Então ela estava falando lá que foi roubado pelos não confia em ninguém, que precisa colocar sistema de segurança. Vamos imaginar que você está vendendo um sistema de segurança para a empresa. E aí você fala assim, parece que o senhor é muito honesto e não gosta, né, de situações que pode colocar, por exemplo, em risco algum tipo de roubo da sua empresa, alguma coisa assim. Aí você vai rotular qual é a emoção dele. Então ele estava falando toda aquela história e tal, e você vai lá e pum, bota uma frase que resume, né, aquilo. Só que você não usa o eu na rotulagem, tá? Deixa o eu fora disso, tá? Então isso soa como se... Então, pessoal, tira o eu da jogada, tá? Se você for expressar um rótulo com uma declaração neutra de compreensão, você incentiva o seu interlocutor a ser responsivo. Então, a história toda é ele ter responsabilidade na conversa. Então, quando você rotula usando meio que resumindo o que ele disse, você vai fazer ele ser responsivo, você vai fazer ele prestar atenção e dar algum posicionamento ativo ali na conversa. Geralmente ele dá uma resposta mais longa do que apenas um sim ou um não, né? E se ele discordar do rótulo, tudo bem, você sempre pode recuar dizendo, eu não disse que é isso. Então a grande sacada é você ter margem para você trabalhar a conversa. Se você falou, parece que tal, e ele não gostou, você pode falar que isso não disse, eu não disse que é isso, eu não disse que é isso, eu disse que parece com isso, né? Então você quebra e tem uma margem de negociação na conversa, não deixa a situação tão complicada, tá? Última regra da rotulagem. A última regra da rotulagem é o silêncio. Depois de lançar um rótulo, fique calado e escute. Podemos prolongar o que dissemos a terminar a frase. Parece que gosta. Aí você fala assim, parece que gosta parece que o senhor gosta dessa camisa. Aí você pode, para prolongar mais a fala dele, porque você vê que ele gostou da conversa que você falou, né, do rótulo que você deu, que ele gosta, né? Parece que o senhor gosta bastante dessa camisa. Aí você pode continuar, você pode falar assim, em vez de você só silenciar, você fala assim, aonde o senhor comprou essa camisa? E aí ele vai contar 1000 histórias ali daquela camisa e você vai perceber, né, qual que é o tipo de comprador que ele é, qual o tipo de negócio que ele gosta de fazer, a forma que ele pagou, né? Aí você vai saber de tudo, porque você vai usar isso a seu favor na negociação. Faça um intervalo agora e experimente puxar conversa rotulando uma das emoções de outra pessoa, que pode ser o carteiro ou sua filha de 10 anos. Em seguida, fique em silêncio e deixe o rótulo fazer seu trabalho. Eles vão se tornar colaborativos e confiantes. Então, a grande jogada que eu estou falando sempre aqui em todos os módulos,
é você entender da psicologia humana, né? As emoções humanas têm dois níveis, o comportamento presente e a parte acima da superfície, que é aquele iceberg que eu passei para vocês. Imagine um caso ali de um avô, né, mal-humorado no jantar festivo, e o comportamento presente é mau humor, né? Mas a emoção subjacente, o que está por trás daquilo ali, é o sentimento, né, de carência, de solidão que ele teve da família. Então aí você pode usar aí as suas técnicas para poder mudar essa negatividade e colocar uma positividade naquele local, rotulando a emoção. Lembra que o bom vendedor, ele não está prestando atenção na razão, que seria os 5%, ele está prestando atenção nos 95%. Qual que é a emoção que tem por trás daquilo ali, tá? Beleza? Como lidar com a negatividade? Observe a negatividade sem reação e julgamento. Após a rotulagem negativa, coloque uma rotulagem positiva. Então, se você falou, né, parece que você está carente, você pode falar, mas parece também que você se dedicou bastante aqui ao teu trabalho, ao que você fez, isso aqui ficou bem gostoso. Então você usa, né, sua estratégia aí para colocar uma rotulagem positiva logo em seguida. Tira o eu do jogo, tá? Retire a agressividade, estupidez, insensibilidade. Adicione a amabilidade, sensatez, sensibilidade, tá? Rotular com os medos são muito potentes, tá? Então se você rotula, parece que você tem medo de barata, né? A pessoa ali se assustou, se fala, parece que você tem medo de barata, né? Então, você rotular os medos, parece que você tem medo de altura, parece que você tem medo de não dar certo, né? São muito potentes porque expõem os medos à luz do sol, esvaziando o poder deles e mostrando ao nosso interlocutor que nós o compreendemos. Depois de rotuladas e escancaradas as reações negativas na amígdala do seu interlocutor, começarão a retroceder. Né? Quando quando a pessoa está muito agitada, né, a amígdala expande, né, principalmente quando ela está numa situação ali de julgamento. Garanto que você ficará chocado com a rapidez com que a linguagem transforma a preocupação em otimismo. A empatia tem uma enorme capacidade de melhorar o clima. Escavando o que parece ser uma montanha de minúcias, detalhes e logísticas, os rótulos ajudam a descobrir e identificar a emoção primária que motiva o comportamento de quase todos os seus interlocutores. Podemos atenuar o início da conversa da rotulagem começando com uma crítica ao próximo dizendo eu não quero parecer idiota. Então, em vez de você já entrar, né, truncando, parece que... Não, você pode falar assim, eu não quero parecer idiota, parece que... Você coloca um não quero parecer idiota, por quê? Porque faz com que você se diminua. A pessoa, lembra que eu falei para vocês? O interlocutor seu, ele vai estar sempre querendo estar no controle. Se ele não estiver no controle, ele não vai se sentir à vontade. E ele não sentindo à vontade, você não consegue vender para ele. Na verdade, você não vai vender para ele, ele vai comprar dele mesmo. Você tem que ver o que você vai vender dependendo do que ele fala. Então essa é a jogada, tá? Que eu estou sempre falando para vocês nos módulos. Então você pode dar uma... Né? Tem até uma passagem não, um trecho de um filme, aquele A Linda Mulher, não sei se vocês já viram, na hora que o Richard Gere está discutindo ali com a Julia Roberts, ele senta no braço da poltrona, né, ali do sofá, e ele fica a uma altura mais ou menos uns 40 centímetros mais baixo que ela, falando com ela e olhando para ela. Ele está dando uma bronca nela, e a única forma dele poder equilibrar essa bronca, né, que seria o retrato que ele estava fazendo em relação a ela, é se colocando numa situação mais baixa. Então, isso quando você vai encontrar uma criança, né, as pessoas abaixam e abraçam a criança se sente acolhida, porque você teve empatia, você não abraçou ela por cima, você não bateu na cabeça dela, falando, como você é pequena, ou como que eu sou grande. Não, você se equilibrou ela, e assim também. Se você quer, por exemplo, retratar uma situação negativa, se coloca numa posição mais baixa, não faça a posição de monstro, né, que você sobe, então você acentua mais negativamente a situação. Então a maneira de equilibrar é se posicionar um pouquinho mais baixo para falar com a pessoa, ou falar num tom mais baixo também. Isso faz com que você consiga equilibrar aquela energia que está acontecendo ali na negociação. Tá? Então você pode usar, eu não quero parecer um idiota, parece que você... tem medo de não dar certo um negócio, né? Você vai usar isso aí, vai dar muito certo. Então, resumo aqui do módulo 3, imagine-se na situação do seu interlocutor, então coloque sempre no lugar do interlocutor. Entenda que empatia não exige que você concorde com as ideias da outra pessoa, você não vai concordar com nada, você vai só falar, beleza, parece que você vai
estudar o cara como se fosse um terapeuta, né? E sabendo que ele sabendo que você está escutando, pode lhe dizer algo útil para desenrolar a negociação. Então toda informação você vai captar. Exponha-os, né? Exponha-os é rotulo, né? Tem que rotular para mostrar para ele que ele está agindo daquela forma. Faça uma pausa após rotular. Não se preocupe, a outra parte preencherá o silêncio. Sempre que você rotular, a pessoa vai falar depois, tá? Sempre vai falar. Rotule os temores do seu interlocutor para dissipar o poder dele. Então, rotule os temores, os medos, né? Rotule o que está acontecendo ali para ele poder perceber e ele pensar. E na hora que você falar isso, com certeza ele vai querer se defender. Quanto mais rápido você intercepta o medo e a raiva do seu interlocutor, mais depressa pode gerar sentimento de segurança, bem-estar e confiança. Então, quanto mais rápido você agir em posição, né? Posição inferior, faz uma brincadeira com você, falando que você, até parece um idiota, falando, parece que Então, tudo isso aí faz com que você fique numa posição, mostre, né, para ele que você está numa posição inferior a ele. Ele tem que estar no controle. Se ele não estiver no controle, ele não relaxa. Se ele não relaxar, ele não vai comprar nada seu. A história é essa, tá? Não esqueça disso. Lembre-se que você está lidando com uma pessoa que quer ser apreciada e compreendida. O que eu estou falando, ela quer ser apreciada e compreendida. Beleza. Você vai ter que apreciar e compreender mesmo não querendo. Você vai ter que fazer o que é preciso. Tá? Rotule a pessoa para reforçar e incentivar percepções e dinâmicas positivas. Então tudo isso aí você vai fazer nesse módulo. E vai já treinar a partir de hoje aí em casa, né? Vai treinar aí com o seu negócio, as pessoas, seus clientes, né? Para você usar a rotulagem. Tira o eu da jogada, eu não existe. Não sei se vocês estão percebendo, mas tudo que eu estou falando aqui nessas negociações tem a ver com os conhecimentos que estão na Bíblia. Por quê? Porque eles falam para você tirar o seu eu do jogo. Prestar atenção no seu irmão. Não fala lá, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Cara, eu tenho que amar o próximo, né? Amar o próximo. O que é amar o próximo? É ouvir o próximo, ter paciência para ouvir, prestar atenção realmente no que você está ouvindo, né? A empatia que eu falei para vocês. Rotular a pessoa, por quê? Porque com o rótulo você mostra para a pessoa, nossa, parece que você está realmente triste, parece que você realmente está com medo disso, parece que realmente... Cara, você está se mostrando interessado com a pessoa, não tem nada fora da filosofia do bom convívio humano. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma técnica que foi desenvolvida pelo FBI, tá? Esse aqui é de um livro que eu estudei, que me mudou a forma de pensar. E aí, essas técnicas é para convencer, mas você não vai convencer ninguém. Você não vai convencer ninguém. Você não vai colocar a sua opinião. Você vai simplesmente ouvir o seu interlocutor, entender o seu interlocutor por que ele está agindo daquela forma e tentar achar alguma solução para ele, né? Para sair daquele problema que ele está tendo ali. Beleza? Então fecha aqui o módulo 3 e vamos para o módulo 4. Vem comigo!